Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Em 2 semanas de desgoverno, já tivemos a PEC do rombo, mudança na lei das estatais, o fim de todos os processos de privatizações, tivemos 10 bilhões de reais do pagador de impostos destinados ao Ministério da Cultura para fazer aqueles pseudo-artistas que fizeram o L voltarem a mamar nas tetas do Estado. Tivemos a criação de uma secretaria que funcionará como o Ministério da Verdade, para coibir e punir quem falar mal do governo. Foi sancionada mudanças na lei de crime racial para colocar na cadeia quem fizer piada contra político. O salário mínimo não terá reajuste. E quem recebe a partir de 1,5 salário terá que pagar imposto de renda. O dólar não para de subir, a bolsa não para de cair e por conta de toda a insegurança econômica, inúmeras empresas estão demitindo em massa ou fechando suas portas. Fora isso, o país se encontra com centenas de presos políticos, jornalistas afastados, um governador afastado, chefe de polícia preso, secretário de segurança preso e um clima de censura e perseguição política jamais visto nem nos períodos de chumbo do regime militar. Diante disso, será que o Brasil merece passar pelo que vai passar nos próximos 4 anos? Veja bem, por mais que algumas maquininhas do Bangladesh e do Butão possam ter tido vontade própria, por mais que uma maracutaia tenha prejudicado o Bolsonaro, é inegável que o Lula teve uma votação massiva. Se não tivesse tido com maracutaia ou sem maracutaia, Bolsonaro teria ganhado como aconteceu em 2018. O problema é que muitas vezes não percebemos que existe um Brasil inteiro fora de nossas bolhas das redes sociais. Existem milhões de brasileiros que ainda assistem a Globo, que se informam através do Jornal Nacional, que acham que o Lula é o pai dos pobres e que por causa dele a doméstica colocou o seu filho na universidade. O grande problema é que dos milhões de eleitores que escolheram o ladrão ao invés do capitão, creio que menos de 1/3 dessas pessoas são de fato ignorantes. Sendo assim, estamos falando de milhões de brasileiros que sabem muito bem que foram roubados, mas que mesmo assim votaram em quem os roubou. Boa parte do povo brasileiro sofre da síndrome de mulher de malandro. Gostam de vagabundos que lhe afagam os ouvidos com palavras simpáticas para depois enfiarem uma picanha em seus traseiros. O cara subiu o complexo do alemão sem segurança. Meu Deus do céu, quem faz isso se não tiver algum esquema com a turma que manda naquela região? Olha o que a Simone Tebet admitiu em rede nacional. A sua vice, há algum tempo, vem falando e ontem falou novamente que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. E o senhor Renan Tito recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar. Qual é a posição da senhora sobre esse episódio? Candidato Bolsonaro, primeiro que eu confio integralmente na minha vice. A minha vice é de Santo André, o pai dela, já falecido, foi vítima de extorsão da máfia dos transportes na época do governo do PT. Ronan Maria Pinto, se ele não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato do Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem. E o Lula pagou. Como é que alguém que não tem nenhum envolvimento pagaria? O Lula pagou os 12 milhões da chantagem, sim. O Ronan Maria Pinto cala a boca e fica quieto. Confio integralmente na minha vice. A minha vice é de Santo André, o pai dela, já falecido, foi vítima de extorsão da máfia dos transportes na época do governo do PT. Confio integralmente na minha vice. Ora, se aquela que era sua vice diz isso do Lula e a Simone Tebet diz que confia integralmente na sua vice, logo ela está assumindo que o Lula fez o que sua vice diz que ele fez. E mesmo assim essa senhora o apoiou para obter um carguinho. Quantos brasileiros, assim como a Simone Tebet, também venderam sua alma para o diabo? Sabem que o cara é um bandido da pior espécie, mas ainda assim votaram nele
esperando algum tipo de benefício pessoal, ou simplesmente porque o seu senso moral não foi capaz de suplantar o nojinho estético à figura do Bolsonaro. Pessoas que preferem um criminoso da pior espécie do que um cara grosseirão que fala bobagens. E o que falar daqueles que preferiram a isenção? Daqueles que não fizeram o L, mas fizeram o N de nulo. Como os canalinhas do MBL, o Nando Moura, o Mamãe Falei, todos que fizeram campanha para o voto nulo sabendo que isso ajudaria o cachaceiro a voltar à cena do crime. Esses são os maiores picaretas do país e principais responsáveis pelo período que vamos enfrentar. Não se esqueça que tivemos 5 milhões de votos nulos no segundo turno e mais de 25 milhões de abstenções. Essa turma que promoveu o voto nulo não precisava virar bolsonarista da noite para o dia, mas colocar Bolsonaro no mesmo patamar de um vagabundo responsável pelo maior esquema de corrupção da história da humanidade é aquilo que a filósofa Hannah Arendt chamava de banalização do mal. Por isso que agora, quando estufam o peito para criticar o atual governo, saiba que não passa de um mero teatrinho. Era exatamente isso que queriam, afinal não tem nada mais fácil do que bater no PT. Foi assim que ficaram conhecidos e quiseram o Lula de volta porque assim poderiam retomar a grande relevância que já tiveram antes quando faziam oposição ao PT. Enfim, o que eu quero dizer é que desde que o homem passou a viver em sociedade, pagamos pelas escolhas erradas das grandes massas. E agora temos que enfrentar essa situação com maturidade. E para ser sincero, nosso maior inimigo nem é mais o Lula, mas sim o regime ilegítimo que se instalou no país. Regime esse que descondenou um criminoso condenado em 3 instâncias para torná-lo presidente da República. Regime esse que deu a um único homem o poder para perseguir, calar e prender toda e qualquer oposição. É contra esse regime que precisamos continuar lutando, independente das dificuldades. Sei que muitos estão sendo censurados, desmonetizados como eu fui, muitos estão sendo calados através do banimento das redes sociais. Sei que estamos em uma luta inglória, mas fazer o quê? Sentar e chorar? Se você pretende continuar vivendo no Brasil, desistir não pode ser uma opção, pois o que está em jogo é a nossa liberdade e a liberdade dos nossos filhos. Estou falando isso pois estamos entrando naquela que é provavelmente a batalha mais importante dos próximos 4 anos. Batalha essa cuja nossa participação é fundamental. Calma que você já vai entender do que eu estou falando. Mas antes, como de costume, é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, por causa dessa perseguição sumária contra as vozes conservadoras nas redes sociais, meu canal foi desmonetizado. Eu não ganho mais 1 centavo para fazer conteúdo aqui. Quando isso começou, para escapar da perseguição, muitos produtores de conteúdo pararam de abordar certos assuntos. E isso eu jamais vou fazer. Irei até as últimas consequências. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de 2 maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, @yahoo.com. É só .com. Não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer isso e desde já agradeço de coração seu apoio. Afinal, agora só posso contar com você. Recado dado, então vamos lá. Quero fazer uma analogia aqui. Imagine que a implementação de uma ditadura é como a construção de um suntuoso edifício. Primeiro é necessário preparar o terreno e fazer a fundação para que este seja levantado. O governo Lula
é o edifício propriamente. Já o STF, que lá atrás foi aparelhado pelo PT, tem atuado, através do ativismo judicial, na preparação do terreno para a construção. O engenheiro que está encarregado da fundação do edifício é o ministro Alexandre de Moraes. A única forma de impedir que esse edifício seja levantado é destruindo sua fundação, que já está bem avançada. Diante disso, nossa batalha mais importante e mais urgente é acabar com o ativismo judicial. E para isso é imprescindível o impeachment de Alexandre de Moraes. E a nova composição do Senado Federal nunca esteve tão propícia para essa missão. Se o Moraes cair, o ativismo judicial vai recuar, acabando com toda a censura, perseguição e possíveis prisões de opositores. E o Lula não governará através da Suprema Corte como fez o Maduro na Venezuela, que é o grande perigo, mas dependerá do Congresso, onde pela primeira vez a direita tem maioria na casa. Ah, Luiz, você está falando de apenas um ministro, e os outros 10? E os 2 que o Lula ainda vai indicar? Sim, eu sei disso, o jogo é bruto, mas analisa comigo. Se um ministro cair, e justamente o ministro que manda e desmanda no país com mãos de ferro, deixaremos uma porta aberta para que aconteça o mesmo com outros que resolvam ultrapassar os limites de suas atribuições constitucionais. Isso por si só funcionará como um freio no Supremo, o que inevitavelmente acabará fazendo o ativismo judicial recuar de modo geral. Por mais que as Forças Armadas não tenham embarcado nos anseios de muitos brasileiros, por conta de boa parte dos generais que não quiseram abrir mão do conforto de suas pantufas, ainda assim o PT não tem o apoio dos militares para aventuras revolucionárias, como aconteceu com alguns países aí latino-americanos. Ou seja, sem a interferência indevida do Poder Judiciário no Legislativo, sem um juiz perseguindo e calando a oposição, sem o apoio das Forças Armadas e com um Congresso mais atuante para barrar pautas progressistas, será muito difícil o edifício da ditadura ser levantado. Será mais difícil para o Lula venezualizar o Brasil. Mas para isso, a eleição para a presidência do Senado esse ano é fundamental. Rodrigo Pacheco passou todo o seu mandato atuando como uma verdadeira cadelinha dos Supremos Togados. Sentou em cima de todos os pedidos de impeachment e jamais deu uma declaração condenando o ativismo judicial ou as aberrações jurídicas promovidas por Alexandre de Moraes. Sendo assim, esse cara precisa ser catapultado da cadeira que ocupou por 2 anos. Não tem nem como pensar em impeachment de Alexandre de Moraes se Pacheco continuar presidindo a casa que, segundo a Constituição, é a responsável por fiscalizar o Poder Judiciário. A eleição para a presidência está marcada para o dia 1º de fevereiro, com a volta dos trabalhos no Congresso, já com os novos integrantes eleitos ano passado. O senador, para ser eleito presidente da casa, precisa de pelo menos 41 votos entre os 81 senadores. Apesar da última eleição ter colocado uma leva de parlamentares que, a princípio, se posicionam mais à direita, como um mandato de senador dura 8 anos, apenas 1/3 das cadeiras do Senado Federal foram renovadas, fazendo com que Pacheco seja o grande favorito. No entanto, esse cenário começou a mudar graças a uma campanha nas redes sociais encabeçada pelo agora deputado Gustavo Gayer. E com a sua ajuda, a tendência é que Pacheco desidrate ainda mais até o dia 1º. Bom, disputando com o Pacheco, temos o candidato do PL apoiado por Bolsonaro, Rogério Marinho. Quero cumprimentar os senadores aqui que estão presentes, o Rogério Marinho, o Hélio Fagundes, Carlos Portinho e o nosso líder na Câmara, que também está muito empenhado nessa campanha. Estamos fechados com o Rogério Marinho para valer. A mim vai caber manter contato com os outros presidentes para a gente fechar o nosso bloco, com o PP, com os republicanos e manter contato com os outros partidos também. Cada um vai ter uma função. O Hélito vai ter a dele, o Carlos Portinho vai ter a dele, o Altineu, que é líder nosso na Câmara, lidera 100 deputados, vai ter a dele, e aqui o nosso Rogério Marinho, que foi ministro, um homem experiente.
Temos também o Eduardo Girão, do Podemos. Você deve estar se perguntando por que eu estou falando contigo sobre uma eleição do presidente do Senado que você não vota. Quem vota são os senadores que já foram eleitos. Mas você precisa participar desse momento histórico e assistir como uma final de Copa do Mundo, porque o Brasil vai ser decidido ali, ele está na final dessa vez, que é a escolha do presidente do Senado por 2 anos. Pelo histórico do Girão, de contundentes críticas ao STF e por ser autor de alguns requerimentos para que Moraes prestasse esclarecimentos no Senado sobre o inquérito das fake news, requerimentos esses que, por sinal, Moraes defecou e andou. Mas diante disso, é claro que o Girão, na presidência, seria o melhor cenário para um impeachment de Moraes. Porém, ele dificilmente conseguirá apoio suficiente na casa. Já Rogério Marinho tem um perfil mais aglutinador e, por ser um político experiente, consegue abrir mais frentes de diálogos, o que o deixa com mais condições para vencer Pacheco. A questão é que nessa altura do campeonato, isso é o de menos, seja Girão ou Marinho. O importante é que Pacheco não se reeleja. Ele é o candidato do Lula, mas mais do que isso, é o candidato da ditadura togada. E Moraes tem plena ciência que se Pacheco perder essa eleição, o caminho ficará aberto para que sua cabeça de ovo seja colocada a prêmio. Bom, como você já deve saber, o Gustavo Gayer teve a brilhante iniciativa de criar uma plataforma para que o povo cobre diretamente o senador de seu estado. É claro que não é para xingar ou hostilizar o parlamentar, mas para cobrar, como um patrão que cobra seu funcionário para que ele cumpra a função para a qual foi contratado e para a qual recebe o seu salário. O endereço do site é comovotasenador.com.br. Lá tem o placar dos possíveis votos de cada senador atualizado todos os dias. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando quarta-feira, dia 18, às 11 horas da manhã. E o placar neste momento está assim: 23 para Rogério Marinho ou Girão, 25 indefinidos e 33 para Pacheco. Rolando para baixo tem a lista de todos os senadores separados pelos seus respectivos grupos. Aí temos o que estão com o voto indefinido: Marcos Duval, Soraya Trambique, Mara Gabrilli, o Romário. Depois os que já declararam voto no Rogério Marinho ou no Girão. E por fim os pilantras que declararam voto no Pacheco. E aí temos aquela visão do inferno: Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Davi Alcolumbre, Fabiano Contarato, Cajuru e por aí vai. Só que como a ideia é justamente cobrar seu senador, todos eles estão com seus respectivos contatos, e-mail, telefone de gabinete e link de suas redes sociais. Sendo assim, aproveite a lista dos que estão indecisos para justamente fazer aquela pressão tão importante. Porém, como o aviso que tem no site, seja educado, seja gentil, diga seus argumentos, evite insultos ou ataques. Além de cobrar todo dia o senador de seu estado, precisamos juntos fazer uma grande comoção nas redes sociais. A coisa que todo político teme é perder apoio popular. Então é inadmissível que um senador que você elegeu, eleito com pautas de direita, vote no Pacheco. Precisamos deixar bem claro que Pacheco é Lula e Lula é Pacheco. Se Marinho ou Girão ganharem essa eleição, tenho certeza que o caminho para empichar Moraes estará aberto. Depois disso, podemos pensar em outras batalhas, como por exemplo, a aprovação do voto impresso para 2026, que traria a tão almejada transparência do pleito, e até mesmo batalhas mais ousadas, como a derrubada do Cachaça. Teremos cadeiras suficientes no Congresso para a aprovação de um processo de impeachment. E pode ter certeza que o Alckmin deve pensar nisso todos os dias. Ele será o primeiro a conspirar contra o companheiro. E por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais diante de tudo que vamos enfrentar com esse novo governo, considere, de verdade, ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, @yahoo.com.
não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Lembre sempre que se não fossem as mídias alternativas, estaríamos até hoje sendo manipulados pelo Jornal Nacional. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!